A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Natal. Estamos no final do ano, o mês de janeiro está chegando, eu quero aproveitar para fazer o anúncio aqui do nosso propósito, Janeiro para Deus, tá bom? Enquanto nós falamos um pouquinho sobre o Natal, porque tem muita gente ainda hoje que tem dúvidas, né? O Natal pode ou não pode? Se não pode, por que exatamente não pode? E se pode, como que pode, né? De que forma que se comemora? Enfim, eu sei que já tem bastante conteúdo sobre isso na internet, e eu não quero repetir o que já foi falado, mas eu quero tentar trazer algumas informações novas para complementar a sua pesquisa, você que está procurando saber mais coisas sobre esse assunto. Muito bem, eu quero começar com um texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Quero começar e terminar com esse texto, onde diz assim: examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, a Bíblia nos dá a liberdade para examinar as coisas e fazer um filtro, fazer uma separação, tirar o que é ruim e ficar com aquilo que é bom. Então a Bíblia nos dá essa liberdade de examinar alguma coisa, qualquer coisa, e tirar a parte ruim e ficar com a parte boa. E na história do Natal, eu não quero contar toda a história do Natal, que já tem muita gente contando, de onde ele veio, qual a origem, etc. Mas na história do Natal, se você prestar atenção, a conclusão, né, a moral da história, é exatamente isso que acontece. Começa como uma festa pagã, uma coisa ruim, mas depois é retirado aquilo que é ruim e ficamos só com o que é bom. Então tiramos o paganismo, tiramos o Papai Noel e colocamos Jesus no centro da festa. Ficamos com aquilo que é bom. O que é bom do Natal? Reunir a família, fazer uma ceia, todo mundo se sentar à mesa, em união, dar presentes, entre tantas outras coisas. Eu levantei 7 motivos na minha pesquisa que são utilizados pelas pessoas, por aqueles que não comemoram o Natal e acreditam que é errado, que não se deve comemorar. Então nós temos aqui 7 motivos para não comemorar o Natal, ok? Então vamos comentar cada um desses motivos. O primeiro motivo diz o seguinte: Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu durante a festa das cabanas, Sukkot, né? Entre setembro e outubro. Então esse é o primeiro motivo. Esse motivo diz que não devemos comemorar o Natal porque Jesus não nasceu em dezembro. Ou seja, está valorizando a data mais do que a comemoração. E isso é um erro, porque em qualquer comemoração você valoriza o propósito da comemoração e não a data. Nós valorizamos sempre em qualquer comemoração o propósito e não a data. Vou dar alguns exemplos simples. Tá? Quando você vai fazer aniversário, o seu aniversário ou o aniversário do seu filho, e a data cai numa quarta-feira, numa terça, numa quinta, bem no meio da semana. Você já automaticamente pensa, eu vou dar a festa no sábado ou no domingo daquela semana. Ou seja, você muda a data. Por quê? Porque é conveniente que a festa seja num dia em que as pessoas estão em casa, que os convidados têm mais disponibilidade para comparecer, para trazer presentes, né? Sair, comprar um presente, trazer na festa. Então veja que a data não teve tanta importância assim, mas o propósito, né, é o que tem importância. E é por causa do propósito que você faz uma festa, chama os amigos, tá? E não simplesmente por causa do dia, mês e ano, ok? Então veja que a data não é importante, mas o propósito é importante. Quando você marca o seu casamento, o que você pensa? Você, pela lógica, muitas pessoas quando marcam o casamento, elas pensam, eu vou marcar próximo do dia do pagamento, né, alguns dias depois do dia, para que os convidados venham com dinheiro, para dar presente, né, e deixar dinheiro lá na gravata do noivo, no sapato da noiva. Então isso é lógica.
Eu vou marcar num dia, quem sabe até próximo de um feriado, para que o pessoal tenha tempo aí de se preparar e vir, trazer um presente, etc. Ou seja, você não está preocupado em marcar a data do seu casamento exatamente no mesmo dia e na mesma hora em que você conheceu o amor da sua vida. Você não está preocupado em marcar o seu casamento, isso a maioria das pessoas, tá? No mesmo dia em que foi feito o pedido, tá bom? Porque tem que usar um pouquinho de lógica para que a festa seja boa. Você vai analisar a situação climática da região onde você mora e você vai marcar num período onde você sabe que dificilmente vai chover, onde você sabe que vai estar um clima bom. Ou seja, perceba que a data não é importante, mas o propósito sim, isso é que tem importância. Então não importa em quando foi que Jesus nasceu, o que importa é o motivo pelo qual nós estamos comemorando. E nós estamos comemorando o quê? Que Jesus veio ao mundo morrer por nós. Deus enviou o seu Filho. Muito bem. Segundo motivo que as pessoas usam para dizer que não se pode, não se deve comemorar o Natal. Esse segundo motivo diz assim: Jesus era judeu e os judeus não comemoram o Natal. Então nós estamos comemorando o Natal, mas se Jesus estivesse aqui, ele mesmo não ia comemorar. Bom, tem que prestar atenção numa coisa. Esse motivo de dizer que Jesus era judeu, que judeu não comemora o Natal, isso é verdade. Isso é uma afirmação verdadeira. Só que a nós não precisamos imitar os judeus só porque Jesus era judeu. Isso também é uma verdade. Na Bíblia, não tem nenhuma obrigação de que você tem que fazer o que os judeus fazem. Jesus mesmo, ele era judeu, só que ele não veio apenas para os judeus, ele veio para o mundo todo. E isso envolve todas as culturas. Então, Jesus, ele também não tentou convencer ninguém ao judaísmo, e vinde a mim e sejam judeus como eu. Não, isso não existe. Pelo contrário, ele convertia as pessoas a Deus. Nós não vemos no Novo Testamento nenhuma obrigação para se converter ao judaísmo, para fazer um bar mitzvah, para ser judeu e etc. Então, esse argumento não vale, não tem força para querer dizer que não devemos comemorar o Natal porque Jesus era judeu. Porque Jesus veio para todos e nem ele, nem a Bíblia nos manda imitar os judeus ou seguir as tradições judaicas. Então nós podemos sim servir a Deus, adorar a Cristo, sem se preocupar com tradição, cultura e comportamento judaico. Motivo 3. Terceiro motivo. Diz assim: não há relatos bíblicos referentes a esta festa. Isso é uma verdade, é verdade. Não há relatos bíblicos sobre o Natal. E a força desse argumento é que, se não está na Bíblia, não devemos fazer. Só que, quando esse argumento ele é válido para coisas erradas, né? Para coisas pecaminosas. Se não está na Bíblia, não faça. Ou coisas meio duvidosas. Mas quando se trata de comemoração, esse argumento não é válido. Por que não? Porque existem dezenas de comemorações que nós fazemos que não estão na Bíblia e nem por isso são erradas. Por exemplo, comemorar o seu casamento não está na Bíblia. Tá? Você fazer bodas de 30 anos, 40 anos, 50 anos de casado, isso não está na Bíblia. Mesmo assim, nós o fazemos. Você estuda 3 anos, 4 anos, 5 anos numa faculdade. E aí você comemora o quê? A formatura, faz uma grande festa para receber o diploma. Isso também não está na Bíblia. E nós comemoramos. Então tem muita coisa que a gente comemora que não é errado, não é pecado nem nada, e não está na Bíblia. E o Natal é apenas mais uma dessas coisas que nós comemoramos, que não é errado e que não está na Bíblia. Então dizer que só porque não está na Bíblia não podemos comemorar também não é válido, é ridículo pensar dessa forma, porque senão a gente teria que deixar de comemorar várias outras coisas só porque não estão na Bíblia. Então, sempre lembrando do texto, né? Examinai tudo e retende o que é bom. O quarto motivo, né? Os seguidores de Jesus não comemoravam seu aniversário. Isso é verdade. Isso é verdade. Os seguidores de Jesus não comemoravam o seu aniversário, né? E uma outra verdade é que nós também não estamos comemorando o aniversário de Jesus.
Porque na nossa cultura, o que é um aniversário? É quantos anos aquela pessoa está fazendo. Isso é um aniversário. E ninguém faz um bolo gigante, coloca 218, 219 velhinhas para Jesus soprar. Não é isso que a gente está comemorando. A gente não está festejando aqui, falar, nossa, que legal, esse ano Jesus está completando 2018 anos. Ano que vem ele vai completar 2019, daqui a pouco ele faz 2020 anos, nossa, que coisa linda. Isso é ridículo, ninguém comemora isso, até porque Jesus ele é eterno. O que nós estamos comemorando no Natal? O nascimento de Jesus. Isso, para alguns, indica comemorar o aniversário, mas na verdade não. Aí é que está o motivo de comemorar o Natal e ensinar o que é o Natal. Tá? Não é comemorar quantos anos Jesus tem. O Natal é você comemorar o fato de que Deus deu o seu Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que Deus, ele deu o seu Filho e o seu Filho não veio como Deus, trovejando no céu. Ele também não veio como anjo, reluzindo, brilhando. Não. Ele veio igual a mim e a você. Ele veio como homem e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Motivo 5. Quinto motivo para não comemorar o Natal. Diz assim, é que o Natal é uma festa sem nenhuma relação com o Messias. Não tem nenhuma relação, não tem nada ligado nessa festa com Cristo. Esse motivo não confere com a verdade. Esse motivo é falso. Essa afirmação é falsa. Dizer que o Natal não tem relação com Cristo é antibíblico. Por quê? Porque o Natal comemora o nascimento de Jesus, correto? E na Bíblia, quando Jesus nasceu, houve muita comemoração. Foi comemorado por anjos, foi comemorado por pastores, foi comemorado por reis magos que até lhe trouxeram presentes e até eu posso dizer que foi comemorado até pelo universo. Pois o fato de uma estrela ter guiado os pastores até onde Jesus iria nascer mostra que as estrelas estão organizadas, né? O universo está organizado por causa do nascimento do Salvador da humanidade. Glórias a Deus por isso. O sexto motivo. O sexto motivo diz que não devemos comemorar o Natal porque no dia 25 de dezembro se comemora o dia do Deus Sol, que foi substituído pelo Natal. Tá, esse motivo ele quer dizer que só porque no passado se comemorava o dia do Deus Sol, a gente de repente não pode comemorar outra coisa no mesmo dia. Então, é um argumento ridículo, porque no dia do... todo dia morrem pessoas. Significa que no dia do seu aniversário também está morrendo pessoas em algum lugar do mundo. Só porque está acontecendo coisas ruins nesse dia, você deixa de comemorar o seu aniversário? Só porque acontecem coisas ruins no dia do seu casamento, você deixa de comemorar o seu casamento? Só porque tem coisas acontecendo, coisas ruins acontecendo no mesmo dia, você deixa de fazer uma coisa boa? Claro que não. Claro que não, ninguém deixa de comemorar algo bom só porque outras pessoas comemoravam coisas ruins nesse mesmo dia. Pelo contrário, o fato do dia 25 ter sido escolhido para festas pagãs no passado nos dá mais motivos para comemorar uma festa cristã hoje. Porque assim nós vamos fazer cair por terra o paganismo. A gente vai fazer com que essas comemorações pagãs do passado caiam no esquecimento, para lembrar cada vez mais o nascimento de Jesus Cristo. Então nós apagamos, né, a honra ou qualquer tipo de mérito que essas comemorações pagãs podiam ou pudessem ter e damos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Então louvado seja Ele para todo sempre. Então dizer que no dia 25 se comemorava coisas pagãs e por isso eu não vou comemorar o Natal é ridículo. Porque pensa, por que você não comemora o Natal? Eu não comemoro o Natal porque nesse dia 25, no passado, o pessoal aí comemorava umas festas pagãs. Ou seja, significa que eu estou respeitando mais a festa pagã, fazendo voto de silêncio, do que o nascimento de Cristo. Então não. Eu quero fazer é esquecer mesmo que existiu essas festas pagãs e fazer valer muito mais o nascimento de Jesus. O último motivo pelo qual as pessoas dizem não comemorar o Natal é porque é uma tradição pagã, veio do paganismo e é uma tradição dos homens feita pelos homens. Bom,
Esse sétimo motivo, ele condena o Natal por causa da sua origem, porque veio do paganismo e porque é uma coisa feita pelos homens, uma tradição de homens. Tá bom. Aonde é que diz na Bíblia que nós não podemos ter tradições? Onde é que diz na Bíblia que nós não podemos comemorar tradições dos homens? Os homens fizeram muitas coisas ruins, sim, mas também fizeram coisas boas. Tá? O homem não é 100% ruim, 100% maléfico, 100% maligno. O homem também faz coisas boas. Tá bom? Então, as coisas boas, né, examinai tudo, retende o que é bom. Agora, quando diz que é uma tradição pagã, veio do paganismo, está falando da origem. E é um grande erro condenar alguma coisa por causa da sua origem, ou apenas pela sua origem. Tá? Porque as coisas mudam. Então não é a origem que diz o que você é. Tá? É o presente, é o que você está fazendo agora que diz o que você é. Então, assim como eu e você viemos do mundo, dos vícios, da idolatria, das drogas, todos nós saímos do lamaçal do pecado e Cristo nos converteu. Nós fomos transformados. Então imagina condenar a mim e a você por causa da nossa origem. Não faz sentido, porque hoje nós já estamos transformados. Então, da mesma forma, foi feito um filtro no Natal. Nós examinamos, tiramos a coisa ruim e ficamos com aquilo que é bom. Tiramos o Papai Noel e colocamos Jesus Cristo no centro das atenções. Então, é motivo para nós comemorarmos o Natal e espalhar cada vez mais as boas novas de que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Glória a Deus. Então, e retende o que é bom. Agora, sobre o Papai Noel, eu digo que nós devemos tratar o Papai Noel como ele é. E o que ele é? Um faz de conta. Ele é um faz de conta. Do mesmo jeito que você trata o Batman, o Homem-Aranha, a Luluzinha, do mesmo jeito que você trata a Peppa Pig e tantos outros personagens que não existem, que são faz de conta, você trata também o Papai Noel. Ou seja, por causa do Natal fica essa perseguição com o Papai Noel, não pode, tira ele daí, mas você tem coisas, você que tem crianças, né? Você tem de repente lençol com desenhos, personagens infantis, não tem? Você tem brinquedinhos infantis e personagens que você compra para os seus filhos, né? Você deixa eles assistirem filmes, né? Filmes da Disney, filmes da Marvel, entre outros. E diz para mim, isso tudo que você faz é idolatria? É paganismo? Claro que não! Você apenas está fazendo a alegria das crianças e as crianças sabem, né, conforme elas vão crescendo, elas sabem que essas coisas não existem, que o Homem-Aranha não existe de verdade, é um desenho, veio dos quadrinhos, virou filme, entre tantos outros personagens. Da mesma forma também o Papai Noel, ele é só um faz de conta. Tá? E a Bíblia diz, né, com relação agora à árvore de Natal, o que a gente faz da árvore de Natal? Posso ter árvore de Natal em casa? Não posso ter? A Bíblia diz que todas as árvores foram criadas por Deus. Então não é porque alguém diz que o pinheiro é uma coisa pagã que eu vou acreditar, porque o pinheiro foi criado por Deus, ele cresce nessa terra porque Deus mandou a terra produzir toda a erva e árvores e etc. Então eu não dou valor ao paganismo, eu dou valor à palavra de Deus. Então eu posso ter uma árvore em casa, seja no meu quintal, seja dentro da minha sala, e eu posso também enfeitá-la como eu quiser, seguindo a tradição que já vem passando do Natal, até porque o pecado não está no objeto, não está na árvore ou nos enfeites. O pecado está na sua intenção. Qual é a sua intenção? É a mesma situação do dinheiro, né? O dinheiro não é pecado, é o amor ao dinheiro, ou seja, a intenção da pessoa para com o dinheiro que é pecado. Então, qual a sua intenção quando você pega uma árvore, coloca algumas luzes, alguns enfeites e deixa no meio da sua sala? Qual é a intenção? É uma intenção pagã? Você está fazendo isso para respeitar algum deus pagão? Você está fazendo isso para algum tipo de idolatria? Claro que não! Você está fazendo isso com a intenção de enfeitar a sala, né, de tornar o ambiente mais legal, trazer mais alegria, fazer a alegria das crianças. Essa é a intenção. Então não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum você comemorar o Natal, você ter uma árvore de Natal. Tá? O importante é que você coloque Jesus no centro das atenções durante essa festa tão linda e maravilhosa.
Então, reúna a sua família, né? Se assentem à mesa, deem presentes uns aos outros. Isso é bênção, isso é festa. Né? Façam o bem ao próximo, não só no Natal, mas o ano inteiro, né? Que esse é o dever de todo cristão. E sendo assim, queridos, um feliz Natal a todos vocês, em nome de Jesus. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tá? Não deixe de dar um like no vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like, deixe seu comentário abaixo, o que você achou, o que você não achou. Você continua achando que não devemos comemorar o Natal? Você pode comentar aí, colocar os seus argumentos, né, com toda a educação, com toda a graça, do Senhor Jesus. Amém? Então deixa eu ir. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério.